Olá, como vamos? Tudo bem? Eu espero que vocês estejam tendo um dia excelente. Que esta mensagem esteja entrando no coração de vocês e vocês serem purificados, mas não pelas minhas palavras, pela palavra de Deus, que é a palavra viva, que é a palavra que divide o bem e o mal, que corta alma e espírito, que sela a paz. Aleluia! Vamos entrar em Gênesis capítulo 39. José e a esposa de Potifar. E José foi conduzido ao Egito. E Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, um egípcio, comprou-o das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. Olha só, ele frisa bem quem é Potifar. Ele frisa dizendo que Potifar não é qualquer um. Para quem José foi vendido, não é qualquer um que comprou. Olha bem quem a Bíblia diz que comprou José. E José foi conduzido ao Egito. O Egito naquela época era uma terra próspera, era uma terra boa, de dinheiro, de frutos. E Potifar, um oficial de Faraó, o Faraó era como se fosse o rei naquele lugar, era o maioral, era o maior dentre todos. E quem é Potifar? É um oficial de Faraó. Era um dos grandes abaixo do rei. E ele era capitão da guarda, um egípcio. Ele era egípcio, ele não era estrangeiro. Ele era um egípcio. Comprou das mãos dos ismaelitas, que o haviam levado para lá. E o Senhor estava com José. Aleluia! A minha pergunta para ti: o Senhor está contigo? O Senhor está agradecido aonde você está indo? O Senhor te deu autorização para estar neste local, nesta casa, neste habitat, neste emprego, neste serviço? Se ele não te autorizou, converse com ele, pois ele mudará você de local ou fará um ritual para você ficar neste local e ser próspero. Mas é tudo da vontade de Deus. Aleluia! É melhor o pouco com Deus do que a multidão com o inferno. É melhor ser pobre, mas estar na presença de Deus, do que ser rico com a liberdade do inferno. Não que eu prego o evangelho da pobreza, não, porque Deus é o Deus do ouro, Deus é o Deus da prata. O que eu quero dizer é melhor você não ter nada, mas ter a Deus, do que você ter tudo e ter o inferno no final. E ele era um homem próspero. E ele estava na casa de seu senhor, o egípcio. E seu senhor viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. Quando você tem Deus no coração e Deus está contigo, tudo na tua mão prosperará. É o famoso toque de Midas. Aonde você colocar as suas mãos, prosperará. Aonde você estiver, prosperará. É igual eu vi um vídeo da Camila Barros, ela dizendo que quando ela chega na empresa, ela falando: vocês não têm noção de como essa empresa é próspera por causa de mim. Aí o pessoal falando: mas
Você é uma simples servente, tá? Mas essa empresa vai prosperar por causa de mim, porque eu habito no Senhor. Deus está em mim. Aleluia! Aleluia! E você tem esse famoso toque de Midas, aonde você bota a sua mão vira ouro? Ou você tem um toque do inferno, aonde você coloca a mão seca, aonde você coloca a mão fica no vermelho, aonde você coloca a mão vira pesadelo. Não há morno, há só o frio e o quente, há o céu e o inferno. Aonde você está colocando o seu coração? Qual o caminho da tua vida estará te levando ao final dos teus dias? Se Deus enviasse o anjo da morte hoje em sua casa, para onde seu espírito iria? Para perto de Deus ou para perto de Satanás? Quem, após o anjo da morte te buscar, iria levar tua alma? Jesus ou Satanás? Para onde seu trabalho, a sua vida, a sua arrogância, a sua ganância está te levando? Que tipo de pessoa você está se tornando? E seu Senhor viu que o Senhor estava com ele e que o Senhor fazia tudo prosperar na sua mão. E José encontrou graça aos olhos dele, e ele o serviu, e ele o fez supervisor de sua casa. E tudo o que ele possuía colocou na mão dele. E aconteceu que, desde o tempo em que ele o fizera supervisor sobre sua casa e sobre tudo que possuía, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. O egípcio já era próspero, mas Deus fez ele prosperar mais ainda por causa que ele ajudou José. Aleluia! Tudo ao redor de você prosperará por causa de ti. Aonde tu pisar a planta do teu pé, prosperará. Aleluia! Louvado seja a ti, ó Senhor. Ó Deus, meu Senhor, divinidade seja teu santo nome, Pai. Aleluia! E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele possuía na casa e no campo. E ele deixou tudo que possuía nas mãos de José. E ele não sabia o que possuía, a não ser o pão que comia. Ele confiava tanta as suas propriedades a José que ele não sabia nem o que tinha mais. Tudo era José que tomava conta. Carneiros, cabritos, fazenda, leite, gado, açúcar, sal, tudo. Porque ali ele já agiu de malandragem, tipo, Deus é com José, então vou deixar tudo com ele, que onde tiver na mão de José, Deus prosperará. Então ele ganhará, eu ganharei e todos ganharão. Quando eu vejo que uma pessoa é próspera e Deus está com ele, eu não vou depositar 1% da minha herança nele. Eu vou depositar tudo que eu tenho a ele. E me veio uma palavra que eu tinha ouvido ontem e é verdade. Muitos falam, eu não vou comprar curso, eu não vou comprar livro, eu tenho que ganhar. Não, na Bíblia está dizendo, a sabedoria você a conquistará. Você não a ganhará, você a conquistará. Então você tem que comprar cursos, imersões. Você tem que estar inserido em ambientes
próspero, com pessoas com o mesmo intuito de crescer. Você tem que ser o menor daquela roda, para que você tenha vergonha e queira crescer igual eles. Aleluia! Mas crescer em sabedoria, crescer em intelecto. É uma plenitude, é uma roda. A roda tem que girar em tudo. Se uma coisa não tiver no alto, não tiver no máximo, essa roda, essa engrenagem não gira. Ou você tem que estar com tudo no 1, ou tudo no 10, ou tudo no 5. Não adianta estar 5 coisas no 10 e 2 coisas no 1. A roda não irá girar. Não adianta você ter dinheiro e você não ter paz no coração. Não adianta você ser rico e você ter uma família quebrada sentimentalmente. E José era uma boa pessoa e formoso à vista. É engraçado, né? Todo mundo que Deus habita nele é bonito, é charmoso, é inteligente, fala bem. Ou se ele não tem todas essas virtudes e qualidades, Deus mudará ele ao longo do seu cumprimento do seu propósito. O gago falará bem, o fanho falará bem, o feio ficará bonito. Pois se a gente é imagem e semelhança de Deus, não tem como a gente ser feio. Porque se a gente for feio, você está chamando o nosso Pai de feio. E uma coisa que ele não é feio, pois ele é luz, e a luz é bela. Aleluia! E aconteceu que, depois destas coisas, a esposa de seu senhor lançou seus olhos sobre José. E ela disse: deita-te comigo. Mas ele se recusou. E disse à esposa de seu senhor: eis que meu senhor não sabe o que está comigo na casa. E ele confiou tudo o que tem nas minhas mãos. Não há ninguém maior na casa do que eu. Tampouco me negou coisa alguma senão a ti, pois és mulher dele. Como, então, eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Tipo, além de pecar contra Deus, ele nunca iria fazer um mal contra Faraó, que designou ele a tomar conta de tudo, menos da mulher. Tudo que Faraó tinha era de José naquela época. Tudo era parecido com o Jardim do Éden, se lembram? Vocês podem comer tudo, menos daquela árvore. Só que José aqui, ele se privou e não caiu na tentação. Ele não adentrou a mulher de Faraó. Agora, no Jardim do Éden, os dois caíram na tentação. Todos temos um Jardim do Éden a zelar. Você está caindo na tentação de Satanás? Ou você está sendo José em não cair na tentação? E se for julgado errado, o teu juiz é Jesus, é Senhor Deus.
Ele fará justiça na tua vida. E aquilo que estão julgando mal na tua vida, você acha que é para o mal, mas às vezes no futuro é para o bem. Aquilo que você enxerga hoje como tribulação, às vezes é coisa boa para você dominar isto que está te causando mal e desbloquear pessoas à sua volta. Como então eu poderia fazer tamanho mal e pecar contra Deus? E aconteceu que, enquanto ela falava com José, dia após dia, ela não tentou só uma vez, não, ela tentava ele dia após dia. Ele não lhe ouvia para deitar-se com ela ou para estar com ela. E aconteceu que, certo tempo, José entrou na casa para fazer seu serviço e não havia ninguém dos homens da casa ali dentro. Isso até como que se diz, uma chave para a nossa vida. Se você está sendo tentado por alguma coisa, tipo como se fosse aqui uma mulher, e você trabalha nesse local, tente não ficar sozinho com essa pessoa. Tente sempre ter alguém perto para ser testemunha, para ser prova. Porque com certeza se tiver alguém, essa pessoa nem vai tentar fazer nada. E se for no teu trabalho, estiverem te cobiçando a receber propina ou a pagar propina, não chegue para esta pessoa sozinha. Ande sempre com alguém do seu lado, que com certeza essa pessoa se envergonhará e não falará certas coisas na presença de outra. A não ser que esta pessoa que você já esteja também no suborno, na coisa errada. Aí você nem tinha que estar com ela. Ou tentar ajudá-la a sair dessa enrascada. Apresentar Deus a ela. E ela o apanhou pela sua veste, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou sua veste na mão dela, fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, quando ela viu que ele havia deixado sua veste em sua mão e havia fugido para fora, ela chamou os homens da casa e falou a eles, dizendo: vede, ele trouxe para cá um hebreu para nos escarnecer. Ele veio a mim para deitar-se comigo. E eu gritei em alta voz. E aconteceu que, quando ele ouviu que eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou suas vestes comigo, fugiu e saiu para fora. E ela guardou a veste dele consigo, até que seu senhor voltasse para casa. E ela lhe falou segundo estas palavras, dizendo: o servo hebreu que tu nos trouxeste veio a mim para me escarnecer. E aconteceu que, quando eu levantei a minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu. E aconteceu que, quando seu senhor ouviu estas palavras de sua mulher, que ela lhe falou, dizendo: foi desta maneira que teu servo agiu comigo, sua ira se acendeu. E o senhor de José o tomou e o colocou na prisão, em um lugar onde estavam presos os prisioneiros do rei, e ele esteve ali na prisão. Mas o Senhor estava com José. Até na prisão Deus estará contigo se você for fiel a Ele. Até no calabouço, na prisão perpétua, até no fundo do poço. Se Deus está contigo, alegre-se. Deus estará com você aonde você estiver,
Não se esqueça disso. Não tema mal nenhum. Não tema mal algum. Mas o Senhor estava com José. Ele mostrou misericórdia. Ele deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali. Quando Deus está em você, até na prisão você prosperará, até na prisão você será o líder, mas não é o líder da quadrilha, é aquela pessoa que tem a confiança dos carcereiros e você tomará conta dos outros prisioneiros. Aleluia! Aleluia! Sangue de Jesus Cristo tem poder sobre a nossa vida. Deus é soberano. Era ele que fazia ali. O guarda da prisão não cuidava de nada que estava sobre a mão dele, porque o Senhor estava com ele. E aquilo que ele fazia, o Senhor fazia prosperar. Aleluia! Fiquem com esta mensagem e curtam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Se você ficou até aqui ouvindo esta mensagem, não tem como você não sentir Deus no seu coração. Aleluia! Abra o seu coração para Deus entrar 100%. Melhore a sua vida 1% a cada dia. Amém? E até o próximo dia.